Calorosas saudações, e há aqueles que querem fazer a América grande novamente, e depois há os outros que querem ver o número de likes neste vídeo tão grande como nunca. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e vamos fazer o botão do like great again. Portanto, já sabem o que fazer. Metam gosto, subscrevam o canal para chegarmos aos 170 mil subscritores. Subscrevam. Eu queria ver se a gente chegava lá antes das eleições. Acham que é possível antes de 18 de maio? Complicado. Mas subscrevam o canal, até porque 30% das pessoas ainda não subscreve o canal, 30% de quem me vê. Partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda bastante. E código Sousa10 para 10% de desconto e para se habilitarem a ganhar um giveaway durante o mês de abril de 150 euros. Basta usarem o código. Bom, o que é que se passa? Donald Trump cortou apoios financeiros a Portugal, nomeadamente a nível universitário. Donald Trump enviou um questionário que não foi respondido pelas universidades em questão, ou pela universidade em questão. Vamos ver mais afincadamente, já comento a seguir. Boa tarde. É um questionário polémico com perguntas sobre política, relações internacionais e terrorismo. Perguntas inaceitáveis que surpreenderam reitores e diretores de 6 universidades portuguesas que tinham um espaço financiado pelos Estados Unidos. O financiamento foi cortado pela administração norte-americana. São espaços como este nos Açores que estão agora em causa. Como demonstra o site da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, em todo o mundo há mais de 600. Em Portugal são estes 6, incluindo o da Faculdade de Letras de Lisboa, onde ficaram surpreendidos com as perguntas vindas da América. Tínhamos alinhamento com alguns partidos políticos, nomeadamente falavam com partidos comunistas e socialistas, o que no caso português, enfim, são partidos com representação na Assembleia da República, e ainda por cima um deles governou o país durante metade do tempo, depois do 25 de Abril. Perguntavam-nos se tínhamos relações com países que são inimigos dos Estados Unidos, nomeadamente com a República Popular da China e os Institutos Confúcios. Acontece ainda por cima que a Faculdade de Letras alberga um Instituto Confúcio. É este o inquérito a que a RTP já teve acesso. Nenhuma das 6 faculdades respondeu às questões, garante o Conselho de Reitores. Várias coisas que eu tenho aqui a mencionar, não é? Em primeiro lugar, nenhum país, se isto é mau para qualquer faculdade, claramente que é, porque deixa de ter uma fonte de capital para se financiar e desenvolver a sua atividade. Contudo, os países estrangeiros não têm obrigatoriedade nenhuma a financiar externamente qualquer que seja a faculdade em questão de qualquer país. Isto aplica-se para os Estados Unidos e aplica-se também para Portugal, no sentido em que Portugal, por exemplo, se quiser financiar alguma coisa lá fora, Portugal não está obrigado a fazê-lo, por nada, muito menos a um determinado país ou instituição que faça desenvolvimento do ponto de vista intelectual, financeiro, económico, político, a ajudar ou a colaborar com regimes pelos quais são antagónicos a Portugal. Imaginem, vou-vos dar este exemplo, no caso e não é por ser o Donald Trump, isto trata-se de estratégia geopolítica global. Imaginem que Portugal financiava, vamos imaginar, o Peru, se um país mais periférico, longe das guerrilhas internacionais. Portugal enviava capital financeiro na ordem de 20 mil euros mensais ou anuais a uma faculdade qualquer no Peru, em Lima, vamos imaginar. E o Peru passava a fazer uma coordenação estratégica do ponto de vista económico, político e geoestratégico com a Rússia, que neste momento é inimiga fulcral do ponto de vista geopolítico com Portugal, devido ao conflito na Ucrânia, e Portugal estando integrado na NATO, isso seria claramente visto como uma suposta ameaça indireta, não é? Portanto, desse ponto de vista, Portugal iria questionar o Peru, vamos imaginar, estou a hiperbolizar a situação, sobre que estratégias é que tinha com determinados países que eram inimigos de Portugal. Ora, os Estados Unidos, que, volto a frisar, não têm obrigatoriedade nenhuma aos contribuintes americanos de pagar o que quer que seja do ponto de vista letivo aos portugueses, não têm, a realidade é essa, faz apenas um questionário relativamente às parcerias. E atenção, para sermos justos, eu fui ver todas as perguntas do questionário e já as vamos ver aqui. São 35, 36 perguntas do questionário e vamos vê-las aqui depois da peça de reportagem. E eu sou-vos honesto, eu não vi ali nada de grave. E atenção, eu não vejo nada de problemático, tendo em conta que, em primeiro lugar, eu não vejo qual é a obrigatoriedade moral do financiamento externo dos Estados Unidos em universidades portuguesas, primeiro ponto. Segundo, se há regimes pelos quais os Estados Unidos
veem como uma ameaça à sua própria prática política ou segurança nacional, como é mencionado, a China, o Irão, Cuba ou a Coreia do Norte, que estão mencionados também nas perguntas. A Coreia do Norte, por acaso, não sei se está mencionada, mas enfim, esse leque de países está mencionado. Se há colaboração, é normal que os Estados Unidos fiquem céticos ao financiar essas mesmas instituições que, eventualmente, de um ponto de vista letivo ou não, colaborem com esses regimes que não são ou são antagónicos à prática política dos Estados Unidos. Portanto, e já agora, eu não percebo porque é que não responderam às perguntas. Honestamente, com todo o respeito, eu gostava de perceber, não compreendo o porquê de não responderem. É que, ok, não gostaram das perguntas, correto, porque acham que são ofensivas e afins. Mas é assim, quem está a financiar tem todo o direito de compreender e entender a quem está e ao que é que está a dar dinheiro. Não é? Portanto, parece-me completamente legítimo. Os meus pais davam dinheiro quando eu era mais novo, mas perguntavam-me onde é que eu gastava o dinheiro, porque o dinheiro, no final do dia, era deles. Simplificando a coisa, é um bocado assim. Que diz que só pode ter sido engano e que é inaceitável. O questionário deixou-nos perplexos, porque eu também não estou a ver uma organização que pratique algo que caiba nessas perguntas a dizer que sim às ditas perguntas. Obviamente as perguntas são totalmente desadequadas quando dirigidas a uma instituição de ensino superior num Estado de Direito e uma instituição de ensino superior pública que presta serviço público. Por isso nem comento o gosto dessas perguntas e o quão inaceitáveis são. Eu aqui discordo plenamente, por mais ridículas que as perguntas possam ser, e que algumas até podem mesmo ser, não retiro isso, vamos vê-las a seguir, mas a realidade é que num Estado de Direito Democrático o escrutínio tem que existir. E, portanto, se as pessoas esperam um escrutínio das instituições democráticas em geral, ou das universidades privadas ou públicas, não devem ser evitadas as questões, sejam elas mais ou menos ridículas, nomeadamente de quem está a financiar o ensino, no caso dos Estados Unidos, na ordem dos 20 mil euros, não sei se há 6 faculdades, mas pelo menos uma delas é. Portanto, eu acho que se vivemos, e concordo, num Estado de Direito Democrático, não se deve fugir às perguntas, mesmo que elas sejam ridículas ou que nos ofendam. Porque se efetivamente as perguntas são para serem rejeitadas, ou a insinuação é para ser rejeitada, que não há nada de mal e etc., então que se responda. Se nada de mal que vem naquelas perguntas acontece, então é só responder porque é que não acontece. Não me parece complicado. O CRUP diz que o financiamento não é significativo, alguns milhares de euros. No caso do Instituto Superior Técnico, cerca de 20 mil. São 36 perguntas que foram feitas, elas abordam diferentes tópicos, mas abordam também esses. Portanto, não tem qualquer investigação relacionada com terrorismo, não participa em cartéis, tráfico de droga, tráfico humano, não participa em organizações que promovem a imigração em massa e, portanto, este tipo de perguntas, de facto, só por engano é que podem ser dirigidas a uma instituição de ensino superior público. Não, assim, discordo, porque muitas das vezes, e atenção, eu não estou a dizer que isto acontece de uma forma massiva em Portugal ou que acontece sequer, mas fala-se aqui da imigração em massa, etc, etc. Portugal nos últimos anos teve um incremento do número de imigrantes muito grande e, portanto, este tipo de perguntas faz sentido se os Estados Unidos não quiserem financiar determinado tipo de projetos públicos ou privados no estrangeiro que não estão de acordo com a política migratória que os Estados Unidos querem para eles próprios. Portanto, não são ofensivos. Eu acho que se há discordância nesta worldview, nesta visão do mundo, então os Estados Unidos fazem essa pergunta, as universidades têm que responder porque estão a ser pagas, respondem. Se houver uma concordância nessa diferença, tudo bem, continua-se a partnership a nível financeiro. Se houver uma discordância, corta-se o financiamento. Não é? Acho que andar a fugir às perguntas não é de todo a melhor solução. Eu acho que é legítimo uma pessoa querer perceber onde é que está a ir o seu dinheiro, não é? Porque eu compreendo que vivemos num Estado de Direito Democrático e etc, mas nós não podemos dar tudo por garantido, porque se dermos tudo por garantido, as coisas facilmente descambam. Estes espaços financiados pelos Estados Unidos eram orientados para o estudo, investigação, desenvolvimento de ideias e aquisição de conhecimento. Tudo isto fica agora em suspenso. Bem, eu acho que isto se resolvia facilmente respondendo às perguntas e chegando a um consenso negocial. Mais uma vez, acho que é
acho que o que está aqui a acontecer acaba mais por ser um mal-entendido um pouco ridículo, se querem que vos diga, e uma birra de parte a parte, se querem que vos diga, do que outra coisa qualquer. Mas vamos então ver as perguntas. São aqui 36, vamos dar aqui uma vistoria rápida às questões no caso. Ora, como podem ver, primeira pergunta: a vossa organização tem uma estrutura política atual de gestão de riscos? Parece uma pergunta normal. Pode confirmar que a vossa agência não colaborou ou sofreu qualquer acusações ou investigações sobre colaboração com entidades na lista de prática do terror, cartéis, traficantes de droga, pessoas, organizações ou grupos que promovem a migração em massa nos últimos 10 anos? Eu não vejo qual é o problema deste tipo de perguntas, honestamente. Os Estados Unidos estão a tentar perceber, e tendo em conta que houve um grande incremento, nomeadamente aqui na parte da pergunta da imigração, tendo em conta a grande imigração que houve nos últimos tempos em Portugal, é normal que façam estas perguntas. E não estou a dizer que aconteceu alguma coisa ou que houve essa correlação, mas se os Estados Unidos acham por bem perguntar no local onde vão colocar o seu dinheiro, a pergunta é legítima e a resposta também, seja ela qual for, porque eu não sei, não é? Eu não sou adivinho. A terceira pergunta: a vossa organização realiza regularmente verificações anti-prática do terror sobre os seus funcionários e beneficiários? O próprio incentiva os parceiros a adotar políticas e a tomar ações para respeitar a vossa soberania nacional e cultura, fortalecer os valores patrióticos e reduzir a dependência de instituições externas? Isto foi a primeira lacuna de perguntas. É assim, obviamente que se as instituições não fazem nada disto, é claro que não gostam de ser confrontadas com isto, mas também têm que compreender que quem está a investir o seu dinheiro quer perceber em que modelo é que está a colocar o seu dinheiro e se isso vai ao encontro daquilo que pretende de um ponto de vista de influência estratégica. Porque é legítimo, porque o dinheiro é deles. O mundo funciona assim. Depois, quinta pergunta: a organização incentiva a liberdade de expressão e ao debate aberto sobre a partilha de informação? Pergunta completamente legítima. A organização tem uma política clara sobre a proibição de qualquer colaboração, financiamento ou apoio a entidades que defendem ou implementam políticas contrárias aos interesses governamentais norte-americanos de segurança nacional e soberania? A vossa organização está em conformidade com a mais recente política da Cidade do México? A vossa organização tem uma abordagem para a transição de projetos sem assistência estrangeira? Este projeto demonstra, ou neste caso, desculpem, este projeto demonstra de forma clara um padrão custo-eficácia e toma ativamente medidas para mitigar o desperdício, a fraude ou o abuso? Ou seja, as perguntas que eu estou aqui a ver são, a meu ver, legítimas, primeiro de um ponto de vista de segurança. Por mais tapafúrdia que elas possam ser, mais vale sempre prevenir do que remediar. Portanto, eu compreendo-os, não é? Mesmo que estejam longe da realidade, como eu acredito que estejam na realidade portuguesa. E a segunda matriz de questão é se defendem os interesses americanos, não é? Porque, é assim, eu não vou investir em algum lugar ou em alguma coisa que não defenda os meus interesses. Isso é completamente contraproducente. Não percebo a polémica, se querem que vos diga. A vossa organização tem uma política antitráfico? 10ª pergunta. Pode confirmar que a vossa organização não trabalha com entidades associadas a comunistas ou socialistas, ou partidos totalitários ou qualquer partido que expresse crenças anti-americanas? Esta das 36 perguntas, como mencionou ali aquele senhor, esta é a única que eu compreendo que gera aqui alguma polémica. Pelo menos de um ponto de vista geral, porque em Portugal há o Partido Socialista, embora o Partido Socialista em muita da sua vertente seja mais social-democrata do que propriamente socialista na concepção americana, e há o Partido Comunista, embora tenha uma representação muito pequena. Mas eu acho que, mais uma vez, respondendo à questão, mas explicando o contexto de que em Portugal o Partido Socialista tem uma concepção ideológica daquilo que é o socialismo, ideologicamente falando, nos Estados Unidos, e que o Partido Comunista efetivamente existe e colabora em termos de questões universitárias, e digo já, ainda bem, e acho bem que as universidades colaborem geralmente com todos os partidos políticos, e portanto a concepção civilizacional aqui é diferente. Eu acho que isso era facilmente entendido por quem está a financiar os projetos universitários, não é? Portanto, acho que era muito mais correto responder às questões, porque, enfim, o dinheiro é deles, volto a frisar, e segundo, porque acho que se pode chegar a um consenso, nomeadamente explicando questões de realidade que são diferentes, nomeadamente aqui esta pergunta 11, que pode ser a mais complicada de explicar. Eu honestamente duvido que os Estados Unidos parassem de financiar
só porque há colaboração com o PS ou com o PCP, não é? E colaboração, como quem diz, pá, há participação em debates, ações de participação a nível de campanhas letivas nas faculdades, enfim, duvido muito. Este projeto reforça a soberania dos Estados Unidos ao limitar a dependência de organizações internacionais ou estruturas de governação global, por exemplo, a ONU e a OMS, nomeadamente. Aqui já entramos na dinâmica do Trump, na questão do intergovernamentalismo versus a questão de integração geral das instituições supranacionais, portanto, mais uma vez, aqui a questão do interesse norte-americano. Pode confirmar que a sua organização não recebeu nenhum financiamento da República Popular da China, incluindo institutos, institutos confícios ou firmou parcerias com atores estatais ou não estatais, chineses, russos, de Cuba ou do Irão. Portanto, aqui até mencionam a Rússia, não é? Normalmente até acusam o Trump de um excesso de proximidade à Rússia, aqui até inclui a Rússia como uma espécie de inimigo em termos de parcerias, ou seja, mais uma vez, a mesma coisa se aplica à China, ou seja, de um ponto de vista geral, eu duvido muito que a China investisse capital onde não visse que era proveitoso ou defendesse os seus próprios interesses, sejam económicos, geopolíticos ou estratégicos, um deles teria que estar sempre em cima da mesa. Se respondeu sim na pergunta 13, descreva se respondeu não, como é que organizava ou como é que a organização investiga a empresas a empresas-mãe de potenciais fontes de financiamento para garantir que nenhum financiamento vem dessas entidades. 14. Este projeto contribui diretamente para limitar a imigração ilegal ou fortalecer a segurança da fronteira dos Estados Unidos. Perguntas legítimas, a meu ver. Se respondeu, estas aqui então da imigração, acho que enfim. Se respondeu de forma afirmativa na pergunta 14, descreva. Pode confirmar que este não é um projeto DEI, diversidade, equidade, inclusão, ou se existem elementos de DEI no projeto. DEI é as questões das cotas étnicas e raciais e etc, que o Elon Musk e o Donald Trump querem acabar, com o argumento da questão da meritocracia e acabar com essa questão das cotas e apenas valorar pelo valor do trabalho em si. É nessa ótica. Pode confirmar que este não é um projeto climático ou de justiça ambiental, o que inclui tais reformas, não é? Deixa-me só colocar aqui a próxima. As perguntas é muito à volta disto aqui, ou seja, este projeto apresenta a independência energética... desculpem lá, eu não consigo ler ali em cima. Este projeto apoia a independência energética dos Estados Unidos ou reduz a dependência global dos países hostis em recursos energéticos. Este projeto apoia a assistência que salva vidas. Este projeto toma medidas apropriadas para proteger as mulheres e defender contra a ideologia de género, conforme está defendida na ordem executiva abaixo. Este projeto toma medidas adequadas para proteger as crianças. Este projeto inclui partilha de encargos ou custos ou investimentos privados. Este projeto gera benefícios mensuráveis para as indústrias dos Estados Unidos, a força de trabalho e os setores económicos nacionais dos Estados Unidos. Ou seja, há muitas perguntas aqui que eu acho que são completamente normais. Há outras que eu percebo o porquê do incómodo, mas não acho correto que não tenham sido respondidas, porque é completamente legítimo que os países ou os blocos económicos tenham as suas pretensões. A União Europeia também não vai investir ou colocar capital financeiro em locais onde não vê interesse nisso. Este projeto possui um plano de sustentabilidade para a transição definitiva da assistência externa nos próximos 5 anos. Se respondeu que sim à pergunta 23, explico brevemente. Este projeto cumpre a necessidade de segurança nacional que não é possível dar resposta sem esta entidade. Se respondeu de forma afirmativa, portanto, a mesma coisa. 25. Em que medida é que este projeto tem um impacto direto nos esforços para combater a influência nociva, incluindo da China? Reparem que das perguntas todas, há muita preocupação não com a questão nacional, vou só colocar aqui as próximas, não com a questão nacional, mas com a questão internacional dos rivais dos Estados Unidos, principalmente da China, que é a grande preocupação do Donald Trump. Não é tanto a Rússia, que também é colocada aqui e visada como um opositor dos Estados Unidos, mas é claramente a China. De todas as perguntas aqui, isto não acaba por ser uma ofensa ao Estado de Direito português. Não sei se estão a perceber. Isto é uma preocupação, pelo menos das perguntas que estou a ler, na interpretação que eu faço, é uma preocupação sobre aquilo que poderá ser as principais ou potenciais parcerias da China do ponto de vista académico, económico, financeiro e afins. A preocupação ou a crítica não é a Portugal, é à influência da China no exterior. Tanto que já houve várias perguntas aqui relacionadas com a influência chinesa. Não tanto a China em si, não tanto Portugal em si, se repararem, mas a influência macroeconómica da China num contexto aqui particular em Portugal.
Que impacto tem este projeto na prevenção da imigração ilegal para os Estados Unidos? Que impacto tem este projeto na limitação de fluxo de fentanil, drogas sintéticas e substâncias químicas precursoras para os Estados Unidos? O fentanil, para quem não sabe, é um dos grandes problemas que eles agora têm, os Estados Unidos, têm agora na fronteira sul com o México, que está mesmo complicado, mesmo chato, do ponto de vista mesmo de saúde pública, é uma questão mesmo complicada. Em que medida é que este projeto tem um impacto direto na segurança nacional de saúde dos Estados Unidos, em questões como ameaças biológicas, pandemias e dependência estrangeira de material médico? Em que medida é que este projeto reforça a assistência de parceiros e aliados à segurança dos Estados Unidos ao contribuir para tornar as fronteiras dos Estados Unidos seguras, proteger a soberania americana e defesa de segurança nacional? Ou seja, depois há aqui as últimas, não é? Portanto, combate à criminalidade transnacional e no tráfico de droga de seres humanos para proteger vidas americanas na segurança nacional. Que impacto tem este projeto na proteção de minorias religiosas, promoção de liberdade religiosa e combate à perseguição de cristãos? Ou seja, eu não vejo nada de mal. Eles falam, por exemplo, esta pergunta aqui. A liberdade religiosa é para toda a gente. Minorias religiosas é para toda a gente, para todas as religiões. Para vivermos todos num espaço ecuménico de liberdade religiosa. É normal, eu não vejo escândalo nenhum, quando eles mencionam aqui especificamente cristãos, porque a maior parte da população dos Estados Unidos é cristã. E o dinheiro é deles. E, portanto, é o interesse nacional deles. E eu percebo isso perfeitamente. Não é? Portugal, reparem, Portugal é um Estado democrático. Se financiasse outro país qualquer, obviamente, num projeto universitário qualquer, não ia financiar esse mesmo projeto universitário para influenciar esse país a tornar-se uma ditadura. Não fazia sentido, porque nós somos uma democracia e gostamos do regime democrático. Não é? Portanto, é normal que um país financie outros países ou outras instituições desses países para que, indireta ou diretamente, os seus interesses também sejam garantidos. Não é? O Trump, sei que a malta pode gostar ou não gostar dele, ser muito bom ou muito mau, mas o homem não é o Pai Natal. Não, isto não funciona assim, a geopolítica não funciona assim. Que impacto tem este projeto no aumento da influência, da confiança e da reputação americana junto de governos estrangeiros? Que impacto tem este projeto no aumento da influência, da confiança e da reputação americana junto dos públicos estrangeiros? Qual é o retorno financeiro específico deste projeto? Portanto, aqui uma questão mais financeira. E depois a última pergunta, ou as últimas duas perguntas são estas, que é: quanto é que este projeto gera através de partilha de custos, partilha de encargos? Este projeto tem um impacto direto nos esforços para reforçar as cadeias de abastecimento dos Estados Unidos ou para assegurar minerais de terras raras? Ou seja, é assim, eu das perguntas aqui, a única mesmo que eu sou sincero, a única mesmo que eu vejo ali algum problema, e é por uma questão contextual europeia e nacional, do PCP e do PS, que aquele, creio que era um professor, falava, acho que é a única que gera aqui alguma... Enfim, porque o resto, tudo a mim me parece equilibrado, se querem que vos diga. Honestamente, as 30 e tal perguntas, teria que ler com mais atenção, mas não me parece assim nada de... querem colocar 20 mil euros, depois será para aquela faculdade ou para aquele grupo de faculdades? E se querem colocar lá o dinheiro, querem ter mesmo a certeza que não estão a colocar dinheiro em organizações que podem ou não podem, alegadamente, seja o que for, colaborar com organizações criminosas, imigração em massa ou com projetos ideológicos que não estão a corroborar com aquilo que os Estados Unidos pretende. Eu acho isto completamente legítimo. As universidades portuguesas podem não gostar disto, mas têm que compreender, porque o dinheiro não é delas. Não é? O dinheiro não é de Portugal, falando assim de uma forma geral. E, portanto, os Estados Unidos têm poder ético e moral sobre aquilo que fazem ao seu dinheiro, não é? Parece-me legítimo. Aliás, eles nem cortaram, está em suspenso. Portanto, acho que é uma questão de negociar. Nem é negociar, é falar e esclarecer as coisas. Mas enfim, digam-me vocês a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre isto. Metam like na live, no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.